registrar aqui que surgiu a partir de um movimento, só para situar um pouco, quando o deputado Clayton Collins, né, fez ressurgir uma PL de 2018, onde dentro daquela proposta, né, ele tinha como intenção de fazer com que as comunidades terapêuticas fizessem, né, fosse como ponto de referência dentro da rede de atenção psicossocial, bem, entre outras coisas, eu só vou citar essas duas, que é também a questão do financiamento. Então nós, né, aguerridamente, a partir da companheira Melissa, construímos, né, essa frente, juntamente com alguns parlamentares, e esse movimento ele é plural, porque ele envolve trabalhadores, ele envolve usuários, envolve academia, é um monte de gente realmente segurando cada um a mão de umas das outras, no intuito de reafirmar e no intuito de defender aquilo que nós acreditamos enquanto uma política pública que vem dando certo, né, nos diversos países, a partir do trabalho de Rafaela, que é a redução de danos, não apenas como uma tecnologia no sentido de poder substituir uma droga de um maior potencial ofensivo por uma droga de um menor potencial, mas sim a redução de danos enquanto uma filosofia de vida. É nisso que eu acredito. E para contribuir neste debate, eu gostaria de tecer, né, trazendo aqui algumas considerações acerca. Quero dizer que o fenômeno do uso de drogas é inerente à condição humana. Sendo assim, o caminho que eu optei tecer é seguir na trajetória do diálogo sobre o cuidado, mas também trazendo a transversalidade do debate de forma a desvelar os efeitos produzidos por todas as consequências inerentes às políticas antidrogas, ou seja, a cultura de violência que ele é subjacente e que perdura até hoje, infelizmente, paradoxalmente, em nome da saúde e da segurança pública. Pode passar. Mas por que saúde e segurança pública? Na saúde, o sujeito usuário de drogas é compreendido como um doente, um incapaz, inclusive incapaz de gerir o seu uso. E os casos mais emblemáticos, os usuários de drogas ilícitas ainda são demarcados pelos ordenamentos jurídico e da polícia. Então, meu questionamento é aqui para a gente hoje. O que falar nesta noite, não é? As pessoas aqui presentes, nesse seminário de 30 anos da redução de danos do Brasil. Então, como trabalhadora, eu também sou trabalhadora da RAPS, né? Atuei já durante 14 anos nos centros de atenção psicossocial e hoje eu estou lotada num ambulatório de saúde, especificamente para a população LGBT, o Patrícia Gomes, e a gente tem que estar dialogando sobre o que é o cuidado. Pode passar. Pode passar? Obrigada. O cuidado em saúde significa dar atenção, respeitar, acolher o ser humano. O cuidado em saúde é uma dimensão da integralidade que, por sua vez, deve ser permeada pelas práticas de saúde circunscrita no compromisso ético-político. Nesse sentido, quando políticas públicas de saúde formulam diretrizes que se apropriam da vida das pessoas com projetos terapêuticos coercitivos e punitivos, afastando as pessoas de suas redes afetivas e comunitárias, como, por exemplo, as comunidades terapêuticas, esses projetos não só contrariam a Constituição Federal no que diz respeito ao princípio da alteridade, mas contrariam os direitos humanos. Por isso que nós somos contrários a essas iniciativas que não dialogam com as formas das quais as pessoas, de alguma maneira, elas se relacionam com as drogas. O cuidado em saúde baseado nos direitos humanos favorece a promoção da vida e não a restrição dos acessos. Assim, reconhecemos a importância desse debate. Inclusive, também reconhecemos, Rafaela, publicações dessa natureza,
porque elas vêm apontar diretrizes mais eficazes sobre os temas que historicamente são considerados tabus pela sociedade, como, por exemplo, o uso de drogas. Aí a gente vai dialogar um pouco com a sociedade. Quando uma sociedade considera a proibição de algumas drogas em detrimento de outras, a maconha, por exemplo, como meio de controlar o seu uso, a sociedade proibicionista favorece a falta de controle e a falta de regulamentação. Logo, uma droga que é distribuída para a venda no comércio varejista, no caso da maconha, não reverbera apenas a sonegação de impostos, mas também reverbera o ato de sonegar o oferecimento de um produto de qualidade para o consumo e que não cause tantos danos à saúde. Além disso, manter algumas drogas proibidas segrega a sociedade e seus consumidores. É só olhar para o sistema penitenciário brasileiro. Então, a gente pode compreender que o setor da saúde, ela agrega pelo menos 3 fatores. É uma agenda descentralizada a partir dos serviços nos municípios, nos territórios, onde esses serviços estão mais perto desses usuários. Ele também agrega atores relevantes, que são os trabalhadores, os gestores, os responsáveis, tanto pela execução como pelas tomadas de decisão. E também o setor saúde agrega um novo design de compreender a saúde a partir dos seus determinantes sociais, enquanto uma dimensão da justiça social, e não apenas como uma ausência de doença. Aqui nós estamos falando do Sistema Único de Saúde, criado na década de 80, que nesses últimos dias tem sido fortemente atacado pelo governo neofascista, representado na sua figura pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas, como já mencionamos anteriormente, a saúde pública ela foi um pouco negligente com os consumidores abusivos de drogas. Por quê? Porque somente no ano de 2001, na terceira Conferência Nacional de Saúde, com a aprovação da Lei 10.216, é que se pôde pensar uma estratégia radical para o enfrentamento a esses problemas. Então, no ano de 2003, surge a Política Nacional de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e Outras Drogas, que tenta dar resposta, apesar de inúmeros embates frente a esta temática, pois a política apresenta um projeto ousado e complexo, pois a política ela transita e ela reafirma não apenas o enfrentamento do uso de drogas pela abstinência, mas ela traz como diretriz a redução de danos. E é por isso que eventos como esse, Priscila, e todas as pessoas que estão envolvidas, é que faz sentido da gente continuar nessa trincheira de luta. Então, vamos um pouco mais às instituições que estruturam para enfrentar esses problemas. Vamos falar um pouco da violência estrutural. A violência estrutural, que é entendida como aquela que oferece um marco à violência do comportamento e se aplica tanto às estruturas organizadas e institucionalizadas, como aos sistemas econômicos, culturais e políticos, que conduzem à opressão de grupos, classes, nações e indivíduos, aos quais são negadas conquistas da sociedade, tornando-os mais vulneráveis que outros ao sofrimento e à morte. Então, quando a gente busca compreender criticamente essa relação que o sujeito estabelece com as drogas, a gente pode encontrar, a partir das leituras realizadas do sociólogo Gessé de Souza, que essas pessoas usuárias de drogas, elas, na sua maioria, apresentam trajetórias de exclusão, geralmente que começam pela formação do habitat precários, a sua residência que não tem. E no contexto da socialização familiar, marcado pela ausência de disposições fundamentais para a conduta bem-sucedida na vida social futura e para a apropriação de recursos nas esferas do ensino formal e do trabalho.
Ainda sobre estruturas sociais, o sociólogo Bourdieu coloca que os trajetos sociais de vários jovens usuários dependentes de drogas encontram-se em situações nas quais não são eles quem escolhem o tipo de trabalho que exercem, mas o trabalho que escolhe o trabalhador. Logo cedo, muitos experimentam uma instabilidade forçada, passando por diversas formas de trabalhos precarizados, típicos de uma vida imersa precocemente nos ofícios da fortuna. Então, nesse sentido, aí a gente vai agora dialogar um pouco sobre o que é um comportamento de risco e o que é um comportamento vulnerável. Pode passar. Qual o melhor entendimento sobre os comportamentos de risco e comportamentos vulneráveis? No campo da saúde, o comportamento de risco individualiza o sujeito, ou seja, ele precisa fazer autogerenciamento. Nesse caso, supõe-se que as pessoas, valendo-se de informações suficientes, adaptem-se seus comportamentos, eliminando todos os riscos, e assim alcance a saúde plena, inclusive que deixe de usar drogas para sempre. Isso não se sustenta, porque a gente sabe que nunca nós teremos sociedades livres de drogas. Mas a crítica que fazemos a esses conceitos são: os problemas socialmente produzidos agora requerem soluções individuais e não o contrário. Ou seja, enquanto a epidemiologia de risco concentra seus estudos na abordagem massificadora de compreender os fenômenos sociais de forma homogênea, probabilísticas e a partir de estilos individuais de vida, produzindo significados de comportamento de risco, a fórmula do cuidado vai ser sempre orientada pelo controle dos corpos estigmatizados, pois as epidemias eram relacionadas às identidades sociais muito específicas. E isso criava condições para marginalizar e criminalizar, tornando-os perigosos. Foi isso que aconteceu na década de 80 com as pessoas no momento da epidemia da HIV. E isso não é diferente com os usuários de drogas. Mas o que é um comportamento vulnerável? Uma revisão sistemática realizada por Oviedo e colaboradores aponta que os comportamentos vulneráveis seguem, pode passar, segue uma equação: pobreza, que é igual a vulnerabilidade, que é igual a perigo, que é igual ao risco. Nesse sentido, o enfoque sobre a vulnerabilidade se deu para atuar sobre os determinantes políticos, econômicos, sociais e culturais envolvidos na época do HIV/AIDS. Melhor entendido sobre os princípios universais de direitos humanos. Desse modo, visando estratégias de intervenções mais amplas, em consonância com o caráter indivisível e sinergético dos direitos das pessoas. Então, qual o modelo de atenção que queremos para os usuários de drogas? Levando em consideração que os usuários precisam gerir os seus usos, pois entendemos os princípios da alteridade e entendemos que nessa relação com as drogas, muitas pessoas têm nela um recurso para a sua vida como uma bengala que garante a sua sobrevivência. Mas isso, gente, não equivale a dizer que estamos minimizando os agravos que as drogas trazem à vida das pessoas. Aí, então, José Ricardo Aires e colaboradores, eles contribuem, sobre uma intervenção. Para este autor, a gente não precisa negar práticas preventivas ancoradas no conceito do risco, mas captar as interferências entre as múltiplas dimensões dos aspectos individuais, coletivos e contextuais envolvidas no processo saúde e doença. Então, na arena do cuidado, equalizar essas três dimensões. Pode passar. O individual, que é o sujeito da sua forma de atuar e suas subjetividades. O social, que é o contexto onde o sujeito está inserido.
e o pragmático ou institucional, que são os serviços que acolhem essas pessoas. Como se conduzem os projetos terapêuticos desses serviços? É interessante que eu gostaria de citar aqui, aproveitando, não é, a oportunidade, que nesse ano eu concluí o mestrado e dentro dos interlocutores, uma das perguntas que eu fiz foi sobre, a pesquisa foi sobre análise política de drogas para adolescentes do município de Recife. E o que aconteceu é que algumas pessoas, um dos interlocutores compreendeu que a partir do conteúdo dessa política, ele compreendeu que é um modelo mais centrado numa visão que não fosse de questão de álcool e outras drogas por si só, mas que fosse uma questão de direito e de acesso. Outro interlocutor disse que os serviços de portas abertas, com baixas exigências, eles dão melhores respostas a esses usuários. Então, para concluir, a pergunta que queremos fazer é o seguinte: como enfrentar a tesoura ideológica do governo neofascista, representado pelo governo Bolsonaro e seus aliados, que aqui em Pernambuco, inclusive, tem na sua representação na base de um governo que se diz progressista e socialista? Como defender o castelo forte da resistência, que é a reforma psiquiátrica, que rompeu o modelo mercantilista da loucura e que agora vem camuflado com uma retórica de cuidado? Então, no momento do debate, nós nos colocamos à disposição para dialogar mais sobre as questões aqui colocadas, e nós compreendemos que o enfrentamento a essas contradições reverberam discussões contra-hegemônicas, em detrimento ao status quo revestido e legitimado pelo poder do homem branco e elitista, e que os casos de muitos jovens usuários de drogas deslocam-se de um lugar de patologia de segurança pública e recolocam-se nas esferas de cuidado e proteção social, ou seja, mais vida, mais educação, mais oportunidades de inclusão pelo trabalho, pelas vias das relações afetivas e no ambiente saudável, produção de vida e de subjetividades. Muito obrigada. Massa. Antes de passar aqui a fala para a Carol, tenho que saudar aqui as pessoas que chegaram, que tem aqui várias representações, e aí com certeza eu vou estar deixando de falar de alguém, aí alguém pode ir pegando aí, sinalizando que eu falo novamente, tá? Depois. Recife, Conselho Regional de Serviço Social, consultório de rua, consultório na rua, de Recife, de Piauí e de Alagoas, teve jeito de ver. Unidade de acolhimento, salve todos os trabalhadores, da RAPS de modo geral, residentes de saúde coletiva, Marcha Mundial das Mulheres de Paulista, Capos AD e Programa Atitude, Edilei, também está aqui, que chegou ali, a Braga, que chegou ali, a gente falou logo no começo, mas tem uma galera. Então, passando aqui a palavra para a Carol, que é da RENFA, trabalhadora do Capos AD, de Jaboatão dos Guararapes, que se mantém aqui firme e forte, atuando na resistência. Então, fique à vontade, companheira. Boa noite, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Sou Carol, né? Além disso, sou usuária de drogas, lésbica, trabalhadora, que acredita mesmo nessa política de redução de danos, e como foi feito o livro, eu amei, foi bem estruturado, as práticas, os casos selecionados, e ainda quero parabenizar a Escola Livre, porque a linguagem de fácil acesso, né, tanto para usuários como para trabalhadores, vai ser uma coisa enriquecedora da nossa vida. 30 anos de redução de danos, e é uma coisa emocionante, porque, principalmente, quando a gente vive num contexto onde os corpos negros
pobre, que tem esse recorte de classe, sofre tanto, principalmente quando é usuário de droga, né? Porque a questão aqui, principalmente no Brasil, é a questão de raça e classe e gênero. Porque ver nesse local onde eu fico na rifa, ver que a nossa luta é para o desencarceramento das mulheres, que cada vez mais está aumentando o encarceramento em massa da nossa população, e que a gente sofre tanto como mulher, como usuária, como trabalhadora. E muitas vezes, assim, a gente escuta também relatos das mães que perdem seus filhos na guerra às drogas. Então, a redução de danos vem como, assim, como a solução para a gente. E como alternativa, como o suspiro mesmo. Porque você coloca muito bem no seu livro a estratégia micro, na abordagem individual, como lidar com os usuários, como lidar nas intervenções nos grupos, nos serviços, traz cada programa. E também problematiza a questão da droga na sociedade. Então, assim, você tem uma visão muito holística, você e sua equipe, a tradução também foi massa também, o final também, que ajuda a repetir, arrasar das meninas, também trouxe isso. Por quê? Falar de droga na nossa sociedade é falar da gente mesmo, não é falar do outro. Entendeu? É falar da gente do nosso corpo, que todo dia a gente sofre violências, entendeu? Tem que usar escondido, não falar, tem que ter cuidado na hora de fazer o encaminhamento para tais serviços, né? Porque a gente vê que o usuário está precisando, por exemplo, de mais vagas, uma vaga acessar, por exemplo, no programa Atitude, mas como tem pouco financiamento, não tem vaga. E aí, o que a gente faz com a pessoa? Porque chega numa situação caótica de extrema violência, com a pessoa com situação de dívida, desesperado, precisando de uma vaga, mas um programa tão bom, né, com pouco recurso, às vezes não tem vaga para essa pessoa. Então, assim, no local do trabalhador também sofre as angústias desse corte da nossa política, né? E principalmente desse boicote mesmo, é um boicote da nossa política de redução de danos. Porque não poder falar de redução de danos e falar só de abstinência é irreal. É não consultar as pessoas que estão trabalhando diretamente com isso. Não consultar os usuários. E não consultar a ciência. É uma coisa só de achismo. Então, assim, você provou cientificamente, colocou evidências, colocou 7 casos no mundo todo. O quanto essa política governamental brasileira está atrasada. Então, assim, eu me emocionei, eu gostei, falei mais, eu, assim, amei como profissional, como usuário, como militante, ativista, né? Porque eu gosto de falar de militante, às vezes eu me confundo ativista, né? Então, assim, eu adorei, né? Eu acho que só isso. Massa. Eu acho que eu queria resgatar que quando a gente pensou a mesa, a gente disse vai ser uma grande conversa, né? Para a gente pudesse ficar trocando, porque a gente está cansado de muitas mesas institucionais, onde estão os grandes especialistas falando sempre, e aí quando a gente vê, a gente às vezes não se reconhece. E uma das coisas que a gente está querendo muito provocar é que a gente se reconheça naquilo que a gente faz, em qualquer esfera. Então, para a gente se reconhecer, a gente precisa, às vezes, repensar as palavras, a verdade, pensar as estratégias de estar junto. E aí, antes da gente abrir para o debate, tem uma companheira que vai fazer uma intervenção aqui para a gente. E aí eu queria convidar a Priscila Ferraz, por favor, para vir até aqui. É uma poeta pernambucana. E aí vocês vão ver um pedaço do nosso maracatu. Por que ele pesa 1 tonelada? Fica aí à vontade, companheira. Boa noite. Meu nome é Priscila Ferraz, sou usuária de drogas, poeta marginal, mãe preta e periférica. Eu estou pagando 60 conto por consulta para tentar ficar curada. 60 conto por consulta para uma cura parcelada. 60 conto para entender por que eu estou tão derrotada. 60 conto para tentar dar conta do choro do meu pivete. 60 conto para tentar não pensar mais em clique-clack.
Eu estou pagando 60 conto por consulta para aguentar a dor da minha frescura. Estou pagando mais 60 para tentar não me precipitar de certas alturas. Eu estou pagando 60 conto eu pago ainda. E cada vez que eu pago, eu dropo ou trago um golinho de vida. Eu estou pagando 60 conto por consulta para tentar ficar curada. 60 conto por consulta para uma cura parcelada. 60 conto para entender por que eu estou tão derrotada. Eu estou pagando 60 conto por consulta para aguentar a dor da minha frescura. E mais 60 para tentar não me precipitar de certas alturas. Eu pago 60 ainda, pago 60 para um dia eu poder dizer, quando eu me reencontrar, quando eu me reconhecer, quando o equilíbrio florescer, eu explicar com desprazer que se paguei tantos 60, foi questão de sobrevivência. Pagar tantos 60 é privilégio. Isso não é uma nova pauta. Não finjam que vocês não entendem. Eu estou pagando 60 conto, mas a saúde mental do meu povo é urgente. A gente vai abrir agora para o debate. Eu só vou resgatar algumas palavras que vieram aqui para a gente se sentir provocada a ocupar e vir assumir aqui o microfone. Então eu vou convidar as mulheres negras, as mulheres cis e trans a se levantarem e a virem falar. Vocês vão se tremer um pouquinho no início, vai dar um gelinho no corpo, não querendo falar, vão achar que a fala de vocês não é adequada, mas é justamente o contrário que a gente quer provocar aqui. Todo mundo aqui tem o direito à fala e é importante que tragam perguntas sobre coisas que não entenderam ou que queiram provocar no debate a partir do que viram no livro. Então, por favor, sintam-se muito provocadas. Falamos aqui na experiência da América Latina, o quanto é importante que a gente se integre no continente. E aí eu vou lembrar uma conversa que eu tive ontem com Natália, que é Paz na América, né? A pauta da gente agora é essa, Paz na América. Basta de genocídio, basta de etnocídio no nosso continente. Inspiração aos programas, esse livro é um livro a falar de prática para trazer inspiração para a gente. Uma resposta efetiva e científica da redução de danos contra todo e qualquer fundamentalismo e conservadorismo que tenta impor aqui no Brasil. Não é uma política de achismo, não é uma política de oba-oba, de gente desorganizada, pelo contrário, é uma política muito bem organizada, esse livro está falando sobre isso. Sempre usam muito o lugar da substituição, né, na redução de danos, como se a gente estivesse fazendo estímulo ao uso de drogas, e aí foi muito bom você falar na mudança de perspectiva de uso, porque às vezes eles pegam a gente e usam das emoções para destruir e desfazer as palavras que a gente usa. Respeito às singularidades. Saudação à força da redução de danos na Indonésia. Eu queria que a gente batesse muita palma para a galera da Indonésia. De verdade. A Indonésia é o lugar onde se matam usuários de drogas se descobrir que a pessoa está com a droga. Aqui a gente falou no encarceramento, mas lá a realidade é bem mais mortífera, porque não tem nem escolha, né? A gente viu um debate que teve, né? O Brasil tentando salvar uma pessoa que foi presa por tráfico, e o governo não abriu, e a pessoa foi morta lá, com uma política extremamente mortífera, né? Coma, bebe e durma, eu acho que a gente tem que colocar isso em vários espaços, né? Coma, bebe e durma. Botar isso no MAC, no Carnaval de Olinda, para as pessoas lembrarem, né, de voltar para casa. Campanhas que tragam pensamento crítico e não medo. Sensacionalismo não ajuda em nada, pelo contrário, só aumenta a segregação. Então, quem quer conversar com a gente com seriedade, a gente vai conversar, a gente vai estabelecer parceria, mas com sensacionalismo não dá. Desencarceramento em massa da população, e aí a eterna pergunta, a quem interessa a proibição, a quem interessa esse modelo que encarcera, mata e viola continuamente. Nós entendemos a complexidade do tema e a necessidade de uma rede contínua e ampliada, né? A gente precisamos de mais centros de convivência, isso é para ontem e para agora,
Porque o Atitude ele já não dá conta da necessidade do povo de Pernambuco, da necessidade das pessoas. Assim como a Rede de Atenção Psicossocial Municipal de Recife não dá conta, como a de Olinda não dá, de Jaboatão não dá, do Paulista não dá, em outros municípios que não tem. Então não é só um programa, mas é toda uma rede. Então que a gente se provoque e venham aqui, por favor, fazer suas perguntas e provocações. Obrigada a todos aqui pela mesa e vamos no debate. A Priscila. E aí, uma pessoa por vez, para ninguém ficar constrangida, pode vir aqui devagar, viu? Eu quero saber quem é que vai fazer, vai ficar nessa também. Aqui, tá ao vivo, minha gente, o povo tá vendo aí que vocês estão com vergonha de perguntar. E aí eu vou aproveitar então, vou ficar aqui, né, então usando do meu espaço. Eu queria muito que você falasse da experiência da Indonésia, a questão que eles colocaram lá, que era um cenário e foi para outras coisas estimulantes. E como é esse tipo de diálogo diante de uma política que não tem diálogo, né? Porque se encontrar a pessoa com qualquer tipo de droga, a penalidade é a morte. E aí fica extremamente delicado pensar num serviço. E como é que se aborda isso, como é que se traz como isso, e como é isso para os trabalhadores. Porque apesar da gente não ter isso legitimado aqui, sobre a morte diretamente, mas a gente tem um lugar dentro de segurança pública que é extremamente mortífero. E que pelo uso de droga, por estar portando droga, você pode ser preso, e dependendo do local onde você é encontrado, você pode ser morto. Mas ainda não é uma lei, né? Lá é uma lei e para mim é extremamente delicado isso, como é para os trabalhadores. Aqui a gente ultrapassou, mas por conta da proibição, a gente ainda tem algumas dificuldades de se falar abertamente sobre drogas, porque tem alguns tipos de medo e receio, principalmente relacionados à violência, chamadas de tráfico. E aí eu queria que falasse um pouco sobre isso. Pois é, acho que assim, a gente, quando a gente olha no contexto mundial, a gente tem coisa para aprender com outros países, mas aqui no Brasil a gente tem coisas para ensinar também, assim, né? Acho que a Indonésia tem esse exemplo que é, por exemplo, as pessoas têm pena de morte para o tráfico, não tem pena de morte para o uso, mas para o uso tem o que eles têm lá, como é que fala, compulsoriamente as pessoas têm que se reportar como usuário de drogas, isso está na lei. E não só as pessoas têm que se reportar, mas os amigos, os familiares são obrigados a reportar alguém que usa drogas. E se não fizerem isso, eles podem ser presos. E o que acontece com a pessoa que é reportada ou se reporta ou é reportada como usuário de drogas, a pessoa tem que ir para um tratamento forçado. E o tratamento forçado é uma coisa assim que a gente vê, como por exemplo, citando as comunidades terapêuticas, é uma questão não profissional, é uma questão das pessoas ter, por exemplo, banho frio de manhã para tirar fissura, é uma questão bastante complicada. Ao mesmo tempo, tem um paradoxo, porque o governo ele financia a redução de danos, mas ele financia a redução de danos para heroína. Então, tem espalhado, eles chamam lá as pusquesmas, que é como se fosse o nosso centro comunitário, não sei como é que chama agora, saúde da família, centro comunitário, atenção básica. Na atenção básica, eles recebem metadona. Então, todos os serviços de atenção básica, as pessoas podem chegar lá e ter metadona, que é uma questão que, lá, no fim, a questão da medicalização da redução de danos acabou criando essa via de entrada da redução de danos como uma coisa que funciona. Então, a metadona é o remédio e o governo financia isso, financia a troca de seringas também. Mas quando sai dessa ideia medicalizada, aí já complica. Então, por exemplo, esse financiamento que eles tiveram foi internacional. E a questão da polícia lá é muito... Eu não sei se estou fugindo um pouco do que você me pediu. A questão da polícia lá é muito... Então, que eles, por exemplo, a polícia trabalha muito a paisana para tentar descobrir tanto o usuário, para reportar o usuário, mas também descobrir o tráfico. E isso dificulta muito o trabalho do redutor de danos, porque o redutor de danos, quando chega para abordar as pessoas numa nova comunidade, as pessoas estão super desconfiadas e achando que pode ser um policial à paisana. Então demora muito mais tempo para as pessoas poderem começar um trabalho, iniciar, e tem todas essas
questões de não querer, as pessoas compartilham muito o instrumento de uso, cachimbo, o que for, porque não querem andar com as coisas na rua, tem muita violência, tem as pessoas com quem eu conversei, assim, fui a campo e tal, o povo apanha, o povo é torturado, é bastante violenta a coisa. Tem muita corrupção, então assim, eles têm tem alguma coisa no livro sobre isso também, eles têm uma legislação que, né, se for traficante é uma penalidade, se for usuário é outra. Quando o policial pega, o policial é que decide se é o que é e o que não é, e aí rola corrupção. Quanto você me paga aí para você ficar como usuário e não como traficante? E aí a pessoa que tem para pagar, quem não tem para pagar, acaba sofrendo a consequência. Então, acho que, assim, como você estava falando, né, tem uma questão aqui, acho que tem essa questão, né, a questão racial, a questão que a gente não entrou mesmo no livro, que é uma coisa que, né, seria bom. E lá tem a questão de classe, muito, muito forte, e que as pessoas acabam, as pessoas que estão numa situação mais vulnerável, são as que acabam levando, né? E tem muita resistência, assim, ao mesmo tempo, é bem interessante porque é bem paradoxal. Lá tem uma rede de usuários de drogas, a PKMI, vocês acham vídeo deles na internet e tal, eles são uma associação muito forte, com entrada em vários lugares, mas muito eles dependem de financiamento internacional para funcionar. É um embate, assim, é uma luta constante. Assim. Então é bem mais próximo do que a gente imagina, né? Daqui. Acho que a questão lá, o fato de ter recursos financeiros, traz esse lugar destacado, mas aqui é a questão racial mesmo, né? E aí é de ser branco e ser negro, local, e enfim, não muda. E aí eu perguntei muito isso porque na hora H todo usuário vira traficante em algum momento, né? E aí depende muito da abordagem da polícia. E aí quem quer fazer pergunta, por favor, fala com Kaline ou com Suzana aqui do lado. E a companheira não. Eu pedi a mesa, licença, e pedi a mediadora, porque tem gente que não consegue estar em microfone. A gente vai descer e aí vocês escrevem e passa para mim que eu vou trazer para a mesa, tá certo? Aí vocês sejam diretos nas perguntas para que eles possam responder. Então eu vou descer agora, vou ficar aqui no meio, vocês escrevem e eu pego, ok? E algumas pessoas sinalizaram que querem fazer pergunta, aí vem aqui para frente para usar o microfone, tá? E aí pediram aqui para informar, ó, a gente está vendendo copos e camisas lá na frente da escola, que é forma da gente também capitalizar dinheiro para pensar nas atividades. E aí lembrar de manter as pulseiras, porque é uma ideia da gente ter um controle do uso de espaço e também no quantitativo de gente, tá? Vem cá, levanta aí, Tânia. Aqui, esse bagulho. Porra, pastora. Boa noite. Não é uma pergunta não, é só uma reflexão, tá ligado? Porque, tipo, tu falou que existem policiais aparizanas lá, que, tipo, se você for traficante, aí você é abordado pela polícia e tal, mas, tipo, aqui no Brasil, tá ligado? Tipo, eu, enquanto mulher negra, pá, os brancos, no meio da rua, assim, à vista, aí passa um branco e faz, tu vende maconha? Eu fico pensando, tipo, se existisse esse tipo de abordagem aqui, eu já tinha rodado, tá ligado? Porque, porra, a quantidade de branco que pergunta a todo preto se ele vende maconha é incrível, tá ligado? Aí eu pego e já mudo a abordagem. Eu chego pro branco e falo assim, tu vende pó? Quando ele pergunta se eu vende pó, eu pergunto se eu vendo pó, porque eu quero tirar a pó, tá ligado? É sobre isso, amiga. Aí ele fala, não, para, desculpa, não foi isso que eu quis dizer, eu faço um... Não, eu também não. Tá ligado? Mas, tipo, uma pergunta. Esses redutores de danos, eles entram nas comunidades, não é isso? Mas como é que se dá isso de, tipo, como são escolhidos esses redutores de danos e por que, tipo, eles não falam com pessoas da comunidade para essas próprias pessoas das comunidades não serem os redutores de danos? Só isso. Sobre isso. Valeu, achei ótima a tua intervenção, ótimo. Eles falam sim, eles têm,
converso com as pessoas da comunidade e muitas pessoas que são editoras de danos são da comunidade. Mas mesmo assim, quando eles vão, nem todo mundo conhece, né, eles. E tem muita desconfiança mesmo, tanto que mesmo as pessoas que conhecem, às vezes a comunidade acha que, de repente, o fulano virou a casaca e tá do outro lado. Então, mas realmente é uma estratégia, assim, que eles, as pessoas que, assim, uma das coisas que as pessoas que trabalhavam antes no programa trabalhavam muito com heroína, e eram pessoas que usavam heroína. E eles tiveram que achar pessoas que estavam usando metanfetamina, então, para poder conversar com as pessoas que, né, e ter mais a relação, assim. Mas realmente trabalhar com o povo da comunidade é o que funciona, a estratégia é certeira. E aí, gente? Vai ficar o cri-cri. Então vou aqui me... Tem alguém ali? Sinaliza aí. Assim, eu acho que tem gente aí muito provocada a falar e com experiências assim, muito interessantes para trazer à tona. Então, libera esse corpinho aí para vir aqui se colocar e ficar... Usa a estratégia que você falou de fazer a pergunta no papel, se tiver coragem. Mas eu acho que é importante, eu acho que eu queria muito que a gente pudesse trazer à tona a nossa vivência aqui com as experiências que estão aqui, né? Que a gente trouxe a experiência da Atitude, que é um lugar de experiência de redução de danos, trazendo um local de moradia, porque aí a gente fala do déficit habitacional, fala do lugar de desigualdade social, mas de trazer à tona as diversas atividades e estratégias que foram criadas por trabalhadores da rede a partir das suas vivências lá, muitas vezes sem um recurso financeiro. Né? Assim, estou falando de trabalhadores que param e vão pensar em estratégia. Será que montar uma estratégia de moradia, formato de república para esse grupo que está aqui agora não seria o momento? E aí essas estratégias foram criadas a partir do dia a dia, porque recurso é o eterno problema da gente. Nunca tem o suficiente diante de uma realidade tão complexa, né? E aí como é que a gente também potencializa essas práticas que já acontecem por aí, mas que acabam ficando tímidas, né? Hoje pela manhã a gente estava na Atitude e aí se falou da ideia de agroecologia, né? E aí a gente tem o CERT aqui, tem uma galera que está se formando no CERT, que está pensando em estratégias de agroecologia e como é que isso é efetiva dentro dos serviços. Porque o que acaba acontecendo é uma prática a partir de um profissional que passou por aquele serviço, que leva aquela ideia, mas não tem a continuidade, porque a continuidade exige um contexto ainda maior de aproximação, de investimento. Então, também, como a gente trazer à tona essas práticas todas que estão por aí, entendendo que elas vão se dando e vão conquistando espaço e ganhando força quando a gente vai se reunindo. Que é o que a gente fez aqui, mas que é o que a gente quer que se potencialize mais. A ideia de que esse seja um primeiro de muitos lugares onde a sociedade civil se organize e diga, eu vou fazer. Eu vou mostrar a realidade lá do CAPS que eu trabalho, lá da residência, lá do centro de convivência, do Atitude, do serviço que eu abri lá no meu município junto com amigos, enfim, que é isso também que acontece, né? Os coletivos de redução de danos e festas são pessoas que se reúnem para fazer redução de danos de diversos formatos, quer sejam amigos que vão para a rede, quer sejam um grupo de pessoas interessadas no tema e fazem, né? Então que a gente também traga à tona nossas realidades, que são elas que estão fazendo a diferença hoje no contexto. E aí, enfim, fiquem à vontade para falar também vocês. Gente, boa noite a todas. Eu saudo a mesa, né? Que se formou de forma tão brilhante. Acho que as falas contemplam muito a gente. Acho que, Priscila, a galera talvez não esteja tão instigada a falar, não é por vergonha, não é por nada, não é porque acho que a gente está se sentindo muito contemplado em tudo que foi falado. Eu estava com aquele sentimento ali, eu disse, não. Mas aí uma coisa que eu queria jogar como provocação, primeiro que a companheira que viu antes de mim aqui tirou uma brabinha de 1000 graus aqui na história dela lá, achei muito massa, né? De, irmão, só porque eu sou preta, eu sou preto, qual é a de querer jogar pra mim um BO que não é meu? E se for meu, eu assumo, né, o meu BO. Agora, assim,
assume o teu também, né? Tu tem responsabilidade nessa história, então a gente não vai ficar passando pano para racista, né, velho? Assim como para nenhum machista e fascista. Mas aí a minha provocação tem a ver com como o trabalho dos programas porta aberta, né, com baixa exigência, às vezes, ainda constrói um pouquinho do ranço, do saber, daquela pessoa que detém um certo conhecimento. E aí eu vou dar um exemplo, quem é usuário ou usuária sabe que, às vezes, o usuário ou a usuária, ela dá o caminho do que vai ser aquela intervenção com ela, seja na assistência, na saúde, ela dá a linha. Não, para chegar para técnico, eu acho que é melhor assim, o técnico, não, porra, bora por aqui, bora por ali. Aí no final das contas, porra, mas que ela falou lá, é a linha mesmo. E às vezes é uma intervenção no serviço. E eu acho que os movimentos sociais, e aí o saldo, o pessoal de todos os movimentos, eu não vou me furtar para falar os nomes, mas o pessoal do movimento social e das organizações da sociedade civil ajudam muito nisso, na ideia de a gente construir uma proposta pedagógica onde o serviço de baixa exigência ele possa ser de fato transformado e feito por quem frequenta o serviço. E aí não é com um tipo de reunião para pegar quais são as demandas, para tentar resolver as demandas, não. É como é que a gente constrói esse serviço segunda, terça, como é que a gente constrói? Como é que a gente constrói? Eu acho que isso é o ranço de a maioria dos nossos usuários e usuárias aqui, claro, no Brasil, ser pobre, ser preta, né? Vindo das comunidades que a gente conhece, a gente nomeia as comunidades, a gente sabe, né? Quem é aqui de Recife sabe, você atende 100, 20, 30 usuários, você sabe que a maioria é de tal comunidade, é de tal comunidade. Não chega o usuário no serviço Atitude, que é de Casa Forte, não chega o usuário de Boa Viagem, chega, claro, né? Um ou outro que está ali na periferia, ou coisa desse tipo, mas a gente sabe de quem a gente está falando. Eu acho que falta um pouquinho, além da proposta que a gente instiga de ser feita de autonomia, falta ainda um pouquinho ainda de a gente acreditar no potencial daquilo que não é institucionalizado, aquelas práticas aí, os outros exemplos, assim como os exemplos nacionais que a gente tem o programa Atitude, tem conseguido construir de certa forma, mas acho que ainda falta acreditar um pouco mais nessa galera que está vivendo a história da vulnerabilidade na rua. Bom, boa noite, meu nome é Iana, sou usuária do programa Atitude. E falar sobre redução de danos é um fato que me motivou muito a fazer mais, porque era uma pessoa, mesmo a gente usando droga, sempre é uma pessoa normal. Mas para a sociedade não é normal, é uma doença. E morei na rua, mas depois que eu conheci o Atitude, foi como eu conheci a redução de danos. Que pelo menos está me ajudando a me fortalecer o meu vínculo familiar, com a redução de eu estar fumando crack, que faz muito tempo que eu fumava, né? E agora, pela redução de danos que eu estou fazendo, está me ajudando bastante. Porque na rua não é todos os policiais, mas sim alguns que respeitam o usuário. Mas outros não. Outros já chegam batendo, agredindo, defamando, da forma de ser uma trans, porque eles não querem. O fato de ser usuário de droga não é ser excluído da sociedade. E pelo menos pelo meu ver, eu não sou mais aquela pessoa excluída da sociedade, por eu estar num programa Atitude. Faz 7 anos que eu sou de lá
Tá uma equipe de lá comigo. As usuárias, minha técnica Selma, Gabi, a educadora Teodora, a minha Marcela, que troquei um pouquinho o nome, mas agradeço a esse programa Atitude porque tem me fortalecido muito. Porque não é fácil a gente estar na rua e usando droga. Não é fácil, é difícil. Mas também não é tão fácil sair do crack. Mas com força de vontade a gente consegue. Como eu estou tendo força de vontade pra gente, pra vencer. Obrigado. Pra gente fazer aquela foto com o livro, aí eu tô vendo já que eu tenho alguma galera começando a precisar ir por conta do horário. A gente vai continuar as perguntas, tá? Aí, companheiros Jorge, companheiros da fotografia, por favor, a gente ia pedir para todo mundo estar na sua cadeirinha aí, levantasse o livro pra gente tirar uma foto. E aí uma bela foto. Tem um livro? Isso. Meu Deus, eu tenho. Levanta aí o livrinho, por favor. Beto Figueiredo faz umas fotos mágicas, menino, com isso daí. E aí, isso aí é para dizer, ó, que nós, usuários de drogas, estamos organizados e escrevendo livros agora. E é esse lugar aí. Massa? Peraí que a gente tirou muitas fotos. Aí, ó, porque sabe quando começa a tirar foto? Poxa, livros. Poxa, livros. Por aí, por favor, porque tem várias câmeras. Tá bom, deu, não deu não? Isso. Chique, um arraso. É Minas! nóis. Tá sendo bem fortalecida. Venha, companheira, para fazer sua pergunta. Vou colocar mais uma pergunta aqui na roda para vocês, que também fica para todo mundo. Como pensar em redução de danos em um governo fascista e teocrático? Só isso para a gente responder. Boa noite. Eu me chamo Sayonara, sou agente de redução de danos da Prefeitura do Recife, sou terapeuta ocupacional de formação e integro a Comissão de Saúde Mental do CREFITO 1. Primeiro agradecer, né, porque essa gente é uma mesa composta só por mulheres, eu acho que é sobre isso! Né? Acho que isso é muito representativo hoje, né, marcar uma mesa com o nível de discussão que foi feita por mulheres. Eu acho que a gente precisa muito disso, né? E aí a questão que me inquieta um pouco, enquanto prática profissional, é como a gente pensa o cuidado para além do uso da substância. Porque falar de redução de danos, eu acho que aqui a gente já tem, né, já tem uma caminhada. E aí, como é que a gente pensa em projeto de vida? Eu queria conhecer as experiências dos outros lugares, né, de projeto de vida para as pessoas, porque a gente tem uma extrema dificuldade em inserção no mercado de trabalho, a gente tem extrema dificuldade em pensar em desenhos de condução de vida com a pessoa fazendo uso da substância, né? A gente tem muita dificuldade em fazer uma reinserção ou retorno escolar, né? Porque hoje o mercado exige minimamente uma escolaridade. E eu acho que nos diversos espaços que vocês na mesa circulam, isso perpassa, né? E isso me inquieta também porque, enquanto minha profissão, eu penso em ocupação humana. E ocupação humana é tudo que a gente faz no cotidiano da gente. E como é que se dá essas ocupações? Como é que a gente pensa? Como é que a gente incomoda, né, as várias esferas a pensar? Então, eu acho que quando você pensa em inserção em mercado de trabalho, inserção produtiva, é a margem da margem. Né? Então, eu queria compreender um pouco da visão de vocês a respeito e de todos os lugares que o projeto aí perpassou, como é que acontece, né?
E o outro ponto é, a gente tem uma rede em que profissionais que trabalham com redução de danos muitas vezes passam por vínculos de trabalho que são extremamente fragilizados, né? Eu não conheço um pouco em relação ao programa Atitude, mas em relação à rede de consultório de rua e dos agentes de redução de danos, a gente teve um concurso em 2008, a gente não teve mais recomposição de equipes. Como é que é o vínculo de trabalho lá fora? Né? Como é que se dá esse vínculo? Se é via Estado, via governo, ONGs? Como é que acontece? Obrigada. Rapidão, boa noite, eu sou Terezinha, fisioterapeuta residente lá de Taboatão dos Guararapes. Saúde da família, né? E aí, assim, o que você falou um pouco da medicalização aí como substituição, uma loucura, né, menino? E a gente vê muito isso na atenção básica também, de uma maneira muito espontânea, sabe? Porque o debate de drogas não acontece e a medicalização vem para substituir pesadamente. E a gente não consegue acolher, muitas vezes, a gente fala que a gente caminha com contratação de agente de redução de danos, mas o que a gente vê mesmo é essa pouca integralidade ou até mesmo a incapacidade das instituições de absorverem toda essa necessidade, né? Os CAPs são entupidos, tudo pelas tampas, né, assim, e aí na atenção básica é exatamente um local estratégico para que essas coisas aconteçam, né, para difundir e multiplicar esses redutores de danos na comunidade, está super enfraquecido e agora até mais, porque a gente levou mesmo agora uma rasteira pesada, a gente não estava mostrando resultado e eu creio que também foi por isso que a gente levou esse golpe gigante. E aí eu queria entender como que isso tem funcionado, porque aqui no país da gente não é legalizado, né, nem maconha, né? Tipo um atrasão, mas tipo, como é que essa substituição por medicamento tem acontecido nesses países que esses países que você visitou e o pessoal do Livro visitou, as drogas, essas drogas não são legalizadas, eu acho, né? Talvez são legalizadas. E mesmo assim ainda acontece essa substituição por medicalização. Aqui a gente ainda está mais bem no buraco, né? Que nem legaliza, nem regulamenta e ainda coloca a medicalização, que é um custo altíssimo, né? Assim, para tratar de outras medicações. E a gente tem o exemplo de João Pessoa, né? Que está trazendo o uso do canabidiol aí de uma maneira farmacológica, né? E tudo mais, levantando o debate. Mas que a gente sente que na atenção básica, nesses espaços de base, a gente não ganhou força, assim, são 30 anos de redução de danos, e Jaboatão, que é aqui do lado, a gente fica, pelo amor de Deus, para falar com um e com o outro sobre droga, menino, por que tu usa, quanto é que tu usa, por que tu quer continuar usando, esse debate mínimo, né? Era só isso, obrigada. Boa noite. Meu nome é Eliette, sou do programa Atitude. E assim, eu quero trazer um pouco para vocês a minha experiência da redução de danos na minha vida, como é especial, é muito importante, né? Todo o programa do Atitude, desde o começo do início, né? Não foi muito assim, não valeu muito a pena no início, porque não era muito trabalhado como a redução de danos. Mas na minha segunda entrada foi mais importante ainda, que eu me interessei mais, né, realmente o que o programa Atitude traz, né, que é realmente a redução de danos. Aí foi mais especial, né, procurei saber mais da redução de danos. Para mim, hoje em dia, a redução de danos é muito importante. Se eu trouxesse um pouco com o meu padrasto, né, ele hoje em dia estava vivo, e faz 6 meses que ele morreu de overdose, né, sozinho. E assim, eu me culpo um pouco, né, em trazer a experiência da redução de danos para minha irmã, né, e sou uma vitoriosa. Agradeço muito o programa Atitude,
Vou passar aqui para a mesa e tem uma pergunta aqui do Facebook, nosso acompanhante oficial, que é Estilo Santos, lá da comunidade do Bode, acelerador cultural, perguntando se vai ter ação da escola para o carnaval. E aí a gente está pensando sim, uma ação de redução de danos no carnaval, uma casa onde a gente possa provocar ações e cuidados durante a maior festa que a gente tem e que a gente sabe que tem muito pessoas. Onde a casa? A mesa fechada. Eu vou passar para a mesa aqui para vocês darem as contribuições finais para esse momento de hoje aqui, tá? E a gente seguir para a parte lá gostosa. Bem, eu queria começar por Eliette, né, Eliette, que você traz essa sua experiência da ida e da vinda dentro do programa Atitude, e é exatamente isso que a gente aposta, onde o usuário ele possa fazer as suas incursões, não é? Porque, infelizmente, existem alguns projetos que você tem que assinar um termo que não pode sair, que tem que ficar lá por um período de tempo e a pessoa não pode receber visitas, tem horário, tem todo um projeto que realmente afasta a pessoa dos seus vínculos afetivos. E a evidência científica já apresenta, né, conforme a gente falou, e o trabalho também aqui de Rafaela, que esses espaços que segregam, eles realmente não ajudam, eles não são eficazes na sua proposta. Uma das coisas que a gente precisa compreender, falando um pouco agora com Sayonara, né, Sayonara, minha companheira que a gente passou um tempo trabalhando no CAPS, a gente precisa pensar esse projeto terapêutico singular do usuário. E uma das coisas que a gente precisa compreender, assim como aconteceu com a reforma psiquiátrica no Brasil, na fonte que a gente bebeu, que foi a experiência da Itália, quando Franco Basaglia ele teve, né, a iluminação de dizer uma frase bem simples: é preciso colocar entre parênteses a doença. E aí emergiu o sujeito. Para as drogas também. A grande questão é que a gente pega, não é, uma substância inanimada e a gente dá um pleno poder. De forma que o sujeito, né, usuário de drogas, é que fica entre parênteses e que toda a sua relação, não é, com aquela droga é que se sobressai. É por isso que a dificuldade da gente estabelecer projetos terapêuticos singulares no sentido de incorporar atividades de inserção pelo trabalho, é porque o estigma ele ainda é muito pesado, ele é muito cruel, ele é muito perverso. Porque, infelizmente, as estruturas sociais elas se sustentam a partir dessa narrativa que é a proibição. E só contando um pouco a experiência, no ano 2014, a gente fez um projeto aqui através de um projeto de ensino pelo trabalho, que era uma verba que vinha do Ministério da Saúde, em que a Universidade de Pernambuco pôde, né, desenvolver uma pesquisação no sentido de ouvir os usuários dos serviços sobre o projeto de economia solidária. Então, a gente culminou, a partir desse projeto, levamos os produtos que os usuários produziam nas suas oficinas, nós levamos para a FENEARTE. E foi muito bacana, porque dentro daquela organização, a FENEARTE é uma feira que acontece no Centro de Convenções, não é? E que a gente viu o usuário sendo o protagonista, sendo o autor, inclusive, da venda daquele produto. E só para vocês terem ideia, como a gente é tão desacreditado nessa relação de terapeuta com o usuário, eu lembro que teve uma vez eu fiquei sozinha com o usuário. E o que aconteceu foi que o usuário eu queria dar uma volta lá e eu fiquei com medo, achando que ele não ia dar conta. E é interessante que eu disse, eu vou ter que apostar nisso. Então eu fui olhar, porque é muito grande, muito bonito, tem muita coisa maravilhosa.
E quando eu voltei, até então, quando eu estava, a gente não tinha vendido muito. Mas quando eu voltei, ele fez, Iris, eu senti que tu estava insegura de deixar eu, mas olha o quanto eu vendi. Então eu fiquei assim, desculpa, é porque... Mas veja como a relação se estabelece, né? A gente cria espaços desse empoderamento, mas a gente ainda fica inseguro e quer segurar ainda o usuário conosco. Mas a gente sabe que quando a gente produz todos esses PTS que possam dar autonomia, que ele possa voltar para o mundo, para o seu mercado, ele tem maior probabilidade, inclusive, de transitar pelo viés da abstinência e não do contrário. É isso. Tem uma pergunta especial que veio aqui agora. Pode vir, Pedro. Boa noite. Eu me chamo Jancleida, faço parte do Atitude, mulher, e sigo. Me desculpe porque eu estou um pouco nervosa, mas eu quero falar que sou mãe de 4 filhos. Hoje só me encontro com a Alice, porque por usar droga na rua, ser desprezada pela família e parar na rua, perdi 3 filhos. Estava na rua tentando sobreviver, quando tive a ajuda de uma pessoa que falou sobre a atitude, sobre a redução de danos. Minha filha ainda estava gestante da minha filha. Então, eu disse, no próximo dia talvez eu vá. Aí, uma noite, como sempre, né, eu gestante e tal, aí o policial chegou, achou ruim, porque eu estava drogada no meio da rua. Aí cheguei a apanhar. Aí fui, eu disse, o que eu posso fazer é tentar sair da rua numa atitude, né? Aí saí, conheci logo em Caruaru, de Caruaru, e hoje estou aqui no Recife. Hoje estou criando a minha filha, coisa que eu não pude com os outros. E através da redução de danos, eu sou mãe, uso droga, mas sei cuidar da minha filha. Estou tendo a oportunidade de estar aqui falando isso para vocês, porque eu sou uma vencedora hoje. Pronto, eu vou fazer um comentário sobre a pergunta. Vou fazer um comentário sobre... Vou fazer um comentário sobre a pergunta sobre a questão da medicação, né? E sobre o projeto terapêutico. A questão da medicação é uma coisa mais, também não é para além da pessoa que usa droga, é uma coisa social. Que a gente cuida dos sintomas. A nossa sociedade aqui, principalmente no Recife, tem uma farmácia em cada esquina, né? As pessoas buscam a medicação, não querem tratar realmente o problema. Então busca mesmo a questão medicamentosa. E assim, a nossa redução, e a questão do PSF, o posto de saúde, estratégia de saúde da família, ainda com essa limitação, porque realmente, Jaboatão mesmo, que ela falou essa palavra, a gente tem uma equipe mínima. A equipe mínima que não tem condições para fazer o matriciamento de todos os postos de saúde. Então, assim, às vezes acontece isso. Desse problema da medicação, dos usuários irem para o posto, querer a substituição pela medicação. Mas assim, por quê? Porque a equipe mínima a gente não tem férias. Só tem um CAPS-AD para todo o município. E esse município a gente vê que tem quase 700 mil habitantes, a equipe super reduzida. Então, assim, o local onde a gente está na casa também é um pouco distante para os usuários que moram no Jaboatão Centro, porque Jaboatão é o terceiro município aqui de Pernambuco em extensão. Então tem parque rural, tem toda a parte. E a parte que a gente fica, o CAPS-AD, é bem perto da beira-mar, longe de tudo. Os usuários às vezes têm que pegar 3 ônibus para chegar lá, andar se for pegar um ônibus.
tem que andar, por exemplo, muito, muito mesmo. Então, assim, fica difícil, a causa de difícil acesso para a grande maioria. E ainda mais. Agora, a política também quer essa ostensiva de comunidade terapêutica, estimulando cada vez mais que abra a comunidade terapêutica, essa parceria da assistência social do município com a comunidade terapêutica. Isso perde, a gente perde investimento. Cadê? Teve uma seleção simplificada e não fica chamando. Então, assim, a questão mesmo do matriciamento do posto de saúde, que é função também do CAPS fazer esse tempo, mas o CAPS não tem perna. Não tem perna. O carro que a gente tem é o carro emprestado da Secretaria do Estado. Então, assim, é muito difícil. Então, a nossa RAPS, para trabalhar com redução de danos, a gente faz grupos, a gente faz essa abordagem social, a gente vai com o usuário, se tiver pernas, a redução de danos acontece. Se tiver financiamento. Porque é uma estratégia evidenciada, os profissionais muitas vezes são capacitados para acontecer. Mas não tem recurso. Então, a gente fica meio que travado. Então, assim, não tem albergue terapêutico, não tem albergue aqui em Recife. As pessoas não têm onde dormir. Tem gente que faz uso de medicação e vai dormir aonde à noite? Muitos usuários de situação de rua dizem assim, tá bom, aceito fazer o tratamento, mas no caso de usuários que precisam de medicação, nem todos precisam, mas, por exemplo, no caso dos usuários precisando de medicação e estão em situação de rua, a primeira coisa que eles falam, não vou usar medicação, porque eu estou em situação de rua. Então, para a RAP, se existir, precisa de investimento. Precisa de investimento mesmo. Fazer a unidade de acolhimento de Jaboatão e fortalecer a de Recife, abrir mais atitude, financiar mais, porque a atitude é um parceiro da gente. A gente vê. Então, assim, uma coisa mesmo estrutural, que a gente só vai conseguir se a gente se organizar e participar das lutas sociais. E também, mais uma coisa, e sobre a reinserção do trabalho. Por que sobre o PTS? O PTS é junto com o usuário, mas o PTS é um projeto de vida. Como a gente vai fazer uma reinserção do trabalho com o desemprego crescente aqui na nossa sociedade, e ainda mais uma sociedade capitalista, que desvaloriza o trabalho, explora o trabalho. Então, assim, essa reinserção social fica meio... A gente procura a economia solidária, procura incentivar a informalidade, tá bom? Quando o usuário diz, não, agora estou trabalhando, estou vendendo água, tudo bem, assim, é uma vitória para a gente. Mas na sociedade capitalista, e principalmente assim, com baixa escolaridade dos usuários que a gente tem, só basta a informalidade para a gente. Então, a gente fica travado. Não, acho que é isso, assim, que a Carol estava falando, acho que é isso, essa falta de recursos, estava pensando o que a gente faz com isso, assim, acho que também a gente tem que pensar um pouco de reduzir os danos do trabalhador, assim, porque a gente fica muito querendo, coloco a gente, também já trabalhei em CAPS e já sei um pouco dessa onda. Não, mas assim, a gente fica querendo fazer, a gente quer fazer muita coisa, a gente quer resolver muita coisa, mas não tem recurso. E aí talvez seja bom para a gente reduzir cuidar da nossa própria saúde mental, acho que é importante o que você falou, continuar lutando, a gente precisa lutar para que esses serviços aconteçam, para que o financiamento esteja aí, mas também reduzir as expectativas do quanto a gente vai conseguir fazer com os recursos que a gente tem, assim, não querer fazer mais do que a gente pode, que é difícil porque a gente vê que as pessoas precisam, né? E aí eu estava pensando nas perguntas anteriores, assim, sobre a questão, por exemplo, do projeto de vida. E como isso, estava pensando como era isso, a gente não abordou isso diretamente, assim, na pesquisa, mas como é diferente, assim, nos projetos diferentes, muito em função das políticas de cada lugar e dos recursos de cada lugar. Então, por exemplo, nos lugares com menos recurso, o projeto de vida, a pessoa, claro, pode querer, né, um emprego, carteira assinada e tal, mas a gente sabe que isso é muito difícil acontecer com os recursos que tem. Então, se trabalha na perspectiva de tentar conseguir isso de alguma maneira, mas também tem outras coisas de projeto de vida, por exemplo, uma reaproximação familiar, uma questão de estar em contato com o filho, uma questão de, por exemplo, estar olhando para as relações da sua vida e relações onde tem violência e estar
repensando essas relações, porque eu estabeleço relações né, de violência com outras pessoas. E em lugares, por exemplo, tem esse que eu falei do chemsex da Espanha, né, esse foi o único grupo assim, que a gente pesquisou, que na verdade é um grupo que são pessoas que têm seu emprego, a maioria às vezes acaba perdendo em função do uso exacerbado, mas elas estão super, digamos, integradas assim, na sociedade, e tem projetos de vida que passam por outras coisas, que é pela relação com os parceiros e as parceiras que eles têm, pela identidade de gênero e como trabalhar a sua identidade de gênero, como aceitar uma soropositividade, como são projetos que têm uma questão mais subjetiva assim, também, não só a questão mais financeira, concreta, digamos. E tem países, por exemplo, como a Holanda, onde assim, se tem muito recurso para tudo, então as pessoas vão estar no centro de convivência e elas vão ter a possibilidade de trabalhar algumas horas, ajudando a limpar o centro de convivência, ajudando a fazer a comida que as pessoas vão comer, ajudando, de repente, a fazer um trabalho na rua, e elas vão ganhar um dinheiro por 2 horas de trabalho para poder fazer o que quiser. E quanto mais as pessoas entram no programa, mais vão assim, indo para outras instâncias do programa, elas vão ter ajuda para encontrar um trabalho, que não vai ser um trabalho de 8 horas, mas um trabalho baseado naquilo que elas gostam de fazer, aquilo que elas podem, quantas horas por dia for. Então, assim, tem muito recurso para isso tudo. Assim. Então, o plano de vida acaba mudando, que se constrói nos serviços, acaba mudando muito, acho, de acordo com os recursos do país e dos serviços, assim, que tem. Outra coisa, se eu posso ainda, eu queria responder teve uma pergunta sobre como se construir o serviço com os usuários, e que acho que é a questão, assim, né, que a gente tem. E eu queria só trazer que isso é um desafio em todos os lugares, talvez isso não seja a coisa mais positiva de se dizer, mas acho que é para colocar a gente com o pé no chão e dizer que não é só aqui, é em todos os serviços que a gente foi, assim, dos países mais desenvolvidos, onde a coisa está andando há muito tempo, isso continua sendo um desafio. E essa questão, né, que a Iris estava trazendo, assim, também, de que essa coisa entre a autonomia e o tutelamento, assim, isso é em todos os serviços, em todos os lugares. Tem essa tensão e tem essa tensão de como trabalhar a autonomia, como acreditar nas pessoas que a gente está trabalhando, assim. Então, acho que é uma coisa que a gente ainda tem muito a superar. Desfazemos a mesa nesse momento com a frase, ou com parte dela. Celebração dos 30 anos de redução de danos no Brasil. Essa história foi construída de mãos dadas por todos nós. Parabéns a todas as pessoas que fizeram, que estão fazendo e que farão a redução de danos continuar viva no nosso país e em toda a América Latina. Parabéns a todos nós. E avisando que amanhã, às 9 horas, é a nossa acolhida. As pessoas terão que chegar cedo para isso. Então, nós estamos aguardando vocês para o dia de amanhã. Se hoje foi emocionante, enriquecedor, imagine amanhã. E às 18 horas, o ato do Dia Internacional dos Direitos Humanos, divulgação da campanha internacional. Vocês já viram as camisas circulando por aí? Acolha, não puna. Na defesa dos direitos humanos das pessoas que usam drogas. Muito obrigada, mesa. E nós vamos agora para o buffet. Boa noite.